Amados, bom dia, queridos. Que a graça de nosso bom Deus, o amor de Jesus Cristo, demonstrado naquela cruz, consolo e conforto do Santo Espírito de Deus estejam cada um de nós, amados, nessa manhã. Hoje é dia 6 de janeiro de 2025. Estamos aí mais uma devocional e nunca é demais a gente lembrar, queridos, que é bênção de Deus, né? Nós podermos acordar a cada dia e diariamente termos contato com a palavra do Senhor, estudarmos a palavra do Senhor. Essa é um ensino que eu quero fortalecer na igreja, né, amados? Essa busca diária pelo Senhor. Não podemos nos lembrar daquele que nos salvou, que entregou a sua vida por nós numa cruz, apenas uma vez por semana. Vivermos a semana inteira muito preocupado com as nossas próprias demandas, nossos interesses, e a nossa vida com o Senhor se resumir a uma programação semanal. Não deve ser assim. Nessa semana nós estamos tratando exatamente desse tema, que é a santificação. E a santificação, ela é caracterizada, irmãos, por uma busca diária pelo Senhor. E Hebreus 12:14, um texto bastante conhecido nosso, diz que sem a santificação, sem buscarmos o Senhor, a palavra de Deus diz, e quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, Jeremias 29:13, nós o encontraremos. Então, como encontrar o Senhor se nós não buscarmos com todo o nosso coração? E como é que nós vamos buscar a Deus com todo o nosso coração se nós o buscamos eventualmente, de acordo com uma programação fixa, uma vez por semana no culto, não diariamente? Então, pense sobre isso, né? Isso é muito importante para a tua vida. E a questão da santificação, queridos, é algo que o próprio Deus nos concede tudo o que nós precisamos para ter essa vida de santificação. Aquilo que Ele requer de nós, Ele mesmo nos concede. Deus não coloca para nós um alvo inatingível. O próprio Deus nos concede tudo o que nós precisamos. Veja, Hebreus 10:12 diz assim: o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ofereceu a si mesmo como sacrifício pelos pecados. Ou seja, o pecado é tudo que nos separa de Deus. E esses pecados, então, foram pagos pelo sacrifício de Cristo. Essa é uma verdade que, por mais que nós saibamos, vivemos muito menos do que é necessário. Sabemos, mas muitas vezes não vivemos porque lidamos com o pecado como algo natural na nossa vida. Não deve ser assim. Então, nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como um único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. Então, veja que aqui está tudo o que nós precisamos. Jesus Cristo ofereceu a si mesmo. Não podemos desejar nada mais de Deus além do sacrifício do seu próprio Filho. E aqui vem uma fonte, queridos, de pecado. Às vezes nós não nos contentamos com isso. Nós queremos mais e mais e mais de Deus e nós vemos muitas teologias aí, muitas igrejas, falso evangelho, falsos profetas, ensinando essas coisas. Nós queremos o melhor de Deus, queremos mais de Deus. Deus vai se tornar real na minha vida quando Ele me der coisas, realizar projetos, curar doenças. Não que essas aflições não sejam reais e não que Deus não possa fazer isso, mas esse não foi o propósito de Jesus Cristo. Ele veio para nos livrar dos nossos pecados. Então, quem está atrás dessas coisas a mais de Deus, além do que Ele já nos concedeu com o seu próprio Filho, não está no processo de santificação, apesar de ter uma vida religiosa. 2 Pedro 1:3, falsamente religiosa, né? 2 Pedro 1:3, a palavra de Deus diz assim: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção ou uma vida de santificação. Tudo já nos foi concedido. Já é nosso. Agora, como é que nós nos tornamos, temos acesso a isso que Deus nos concedeu? Não é de forma mágica, mística, não é simplesmente participar de cultos ou de campanha, enfim, copo com água, azeite ungido, não é nada disso. Nós nos tornamos, temos acesso, né? Nos tornamos receptores
de tudo que Deus já nos concedeu, o texto diz, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. Ou seja, queridos, nós só conseguimos ter acesso a tudo que Deus já nos concedeu, nos apropriarmos dos benefícios do sacrifício de Cristo, temos acesso ao poder do próprio Deus. 2 Timóteo 1,7 fala que Deus nos concede o poder de poder, o espírito de poder. Deus nos concede um espírito de poder, não de covardia. Um espírito de poder, de amor, de moderação. Eu só consigo acesso a tudo isso que Deus me deu quando eu conheço Jesus Cristo. E o conhecimento de Jesus Cristo é a própria santificação. Veja que quando nós vamos em Colossenses 3,10, o texto é muito claro quando ele diz que revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador. Lembra aqui que eu falei que nós temos acesso a tudo pelo conhecimento de Jesus Cristo? E como é que eu conheço Jesus Cristo? Quando eu sou transformado por quem Ele é. É o que o texto diz aqui. Sejam renovados, sejam transformados à medida que aprendem a conhecer. Então, é importante que você entenda isso. Se você puder levar de tudo que foi falado aqui uma única coisa, leve isso. Quando eu sou transformado por quem Cristo é que eu conheço Jesus Cristo. E é esse conhecimento de Jesus que é o meio, é a porta pela qual entra na minha vida tudo que Deus já me concedeu. É ser transformado por quem Jesus é. E isso significa conhecer Jesus Cristo. E conhecer Jesus Cristo, queridos, é tudo que nós precisamos porque é a vida eterna. João 17,3, o texto diz, a vida eterna é esta, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Esse é o ponto, amados, que nós precisamos entender. É disso que se trata a santificação. A questão, muitas vezes, amados, é porque nós não entendemos que a nossa vontade precisa ser transformada. E nós ficamos lutando a vontade de Deus contra a nossa vontade. E por isso nós não evoluímos, nós não crescemos, não amadurecemos. A questão é que nós precisamos orar para que a nossa vontade seja a vontade de Deus. A vontade de Deus seja nossa, quer dizer, seja a mesma vontade. Aquilo que Deus quer seja aquilo que eu quero. Então, quando eu estiver fazendo a minha vontade, vai ser a mesma vontade de Deus. E Ele nos propõe isso, Ele nos provê isso. Veja, Hebreus 10,16 diz assim, esta é a nova aliança que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração e as escreverei em sua mente. Então, amados, veja que Deus requer isso de nós. Deus já proveu isso. Que nós tenhamos em nós, a nossa vontade seja transformada pela vontade de Deus, por meio de Jesus Cristo. Isso é o equivalente a sermos transformados por quem Cristo é. Quando nós transformamos a nossa vontade, a nossa forma de pensar, transformamos os nossos afetos, nossos desejos, a nossa vontade, nós nos tornamos semelhantes a Cristo. Nos tornarmos semelhantes a Cristo não significa mudar comportamentos. Não significa olhar para Cristo e imitar Cristo. Nós podemos fazer isso apenas de forma superficial, sem ter uma transformação. O que nós precisamos é ser transformados por dentro. A forma como nós pensamos. 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Nos preocuparmos com aquilo que Cristo se preocupa, nos entristecermos com aquilo que Cristo se entristece, desejarmos aquilo que Cristo deseja. É disso que se trata. Esse deve ser o nosso desejo, esse deve ser o nosso alvo. E quando isso acontece, queridos, vivermos para agradar a Deus vai ser algo natural. 1 Tessalonicenses 4,1 diz assim, finalmente, irmãos, pedimos, incentivamos em nome do Senhor Jesus, que vivam para agradar a Deus. Viver para agradar a Deus, amados, deve ser algo natural na nossa vida. Claro, sempre tem esforço, né? Porque nós vamos estar sempre lutando contra o pecado. Paulo fala sobre isso em Colossenses 29, quando ele fala que ele se esforça, né? Segundo o poder de Deus que opera nele. Tem que ter o esforço nosso. Aqui ele está falando especificamente de evangelismo.
mas serve para esse nosso raciocínio. Não que não vá ter esforço, mas veja, esse é um ponto importante. Quando nós conhecemos a Cristo, o nosso esforço para agradar a Deus, viver de uma forma agradável, é algo natural para nós. Percebe que o esforço na nossa vida, ele é muito natural para várias coisas. Então, por exemplo, se você quer construir uma casa, você se esforça para isso, e esse esforço é algo natural. Se você quer conseguir um bom emprego, você se esforça. Esse esforço para você conseguir um bom emprego é algo natural, não é algo estranho a você, porque você deseja aquilo. E assim deve ser. Isso é uma coisa muito importante. O nosso esforço para agradar a Deus deve ser algo natural para nós, porque nós queremos agradar ao Senhor. Nós desejamos agradar ao Senhor. De novo, então, se eu desejo um bom trabalho, se eu desejo um bom emprego, o esforço que eu vou exigir de mim mesmo para conseguir esse bom emprego é algo natural, não é algo estranho. Eu vou gostar de me esforçar, porque eu quero conquistar aquilo. E para Deus é a mesma coisa, amados. O esforço para agradar o Senhor deve ser algo natural para nós. E esse é o caminho da santificação. Conhecer ao Senhor, ser transformado por quem é, ter e viver de uma forma agradável ao Senhor e se esforçar para agradá-lo, sem que isso traga peso para a gente. Filipenses 25, a palavra de Deus diz que a fé, ela traz alegria ao nosso coração. Então, a santificação não pode ser um processo amarrado. Eu quero ir para um lado, eu tenho que ir para o outro. Não, eu desejo ir para onde Deus quer que eu vá. E veja, amados, o que Deus requer de nós, né? A nossa santificação. É o melhor para nós mesmos. Miqueias 6,8 diz assim: ó povo, o Senhor já declarou o que é bom, o que Ele requer de você. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Essa é a essência da vida cristã, queridos. É nós, concluindo aqui, leve esse pensamento com você. Faça com que na sua vida, o esforço para agradar a Deus seja algo natural. Porque você deseja conhecer a Cristo, você deseja ser transformado. E esse desejo deve fazer com que o esforço que eu empreenda para conquistar isso, para me tornar semelhante a Cristo, seja algo natural, prazeroso na minha vida. O nome disso é santificação, sem a qual, amados, ninguém verá o Senhor. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor e que Ele possa fazer esse milagre na nossa vida. Oremos. Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, Pai, nós louvamos o Teu santo nome. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor opere, Deus, esse milagre na nossa vida. Coloque no nosso coração, Deus, o desejo de sermos transformados. O desejo, Pai, de conhecer mais Jesus Cristo. O desejo, Pai, de ter a mesma vontade do Senhor. Que a Tua vontade seja a nossa vontade. Que aquilo que o Senhor quer, que o Senhor deseja, seja aquilo que nós queiramos, que nós desejamos. E que nós possamos crescer nessa disposição, Senhor, santa e bendita. E sempre queremos agradar o Senhor. Que seja isso que nos move. Que nós sejamos transformados à medida que nós vamos conhecendo cada vez mais de Cristo, por uma vida de oração, leitura da palavra, devocionais diários, congregando no corpo de Cristo. Faz esse milagre, Deus, no nosso coração. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, amém? Então amanhã, querido, se Jesus não voltar, nós estamos aqui de novo, para a glória dele. Amém? Dia abençoado, amados. Hoje temos reunião de oração online 2015. Vamos participar lá, né?